Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? A Microsoft finalmente atualizou a ISO, a imagem ISO lá que a gente baixa lá no site dela. A Microsoft atualizou para que essa ISO seja mais recente, com as mais novas correções, ou continua ainda antiga? Vamos falar sobre isso e vamos também falar sobre a questão dessas ISOs antigas. É um grande perigo para nós, consumidores, usuários domésticos. A gente está correndo perigo quando a gente baixa essa ISO desatualizada do site da Microsoft. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui de hoje. Ontem eu ia falar isso em live, pessoal, só que teve tanto assunto na live que quando eu fui ver já tinha até passado o horário e não deu para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque saiu uma notícia em determinado site, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá aí na tela. Saiu essa notícia aqui nesse site. Microsoft atualiza ISOs antigas do Windows para melhorar proteção já na instalação. Preste atenção, o título aqui, né, ele não expressa realmente aquilo que aconteceu. A Microsoft ela não atualizou as suas ISOs lá no site. Se você for lá no site da Microsoft, você baixar a ISO por lá, você vai ter acesso à ISO do dia do lançamento, aquela ISO lá do dia 1º de outubro, certo? De 2024. Então, o que no caso aqui, o jornalista ele quis dizer aqui, é que a Microsoft ela libera uma maneira, né, um procedimento para poder as empresas, principalmente as empresas, porque isso aqui foi mais voltado para o ambiente empresarial, eu vou explicar o porquê para vocês, para que as empresas atualizassem logo essas ISOs, para que na hora da instalação a ISO já tivesse com todas as correções de lá, de outubro para cá. Você entendeu mais ou menos? Por quê? Porque no momento que a pessoa começa a fazer a instalação do Windows, né, nesse período de tempo, porque logo que você começa a fazer a instalação, o Windows Update ele já começa, também tem um procedimento ali que ele já começa a trazer as atualizações mais recentes. Tanto é que quando você acaba de fazer a instalação do Windows com a ISO que está lá no site da Microsoft, que é do dia 1º de outubro de 2024, quando você acaba de fazer a atualização, o teu Windows ele vai ficar com a última versão, ou seja, com todas as correções de vulnerabilidades que tiveram de lá para cá. É basicamente assim que funciona. Mas assim, nesse período que o Windows Update ele está utilizando para poder fazer as atualizações, para poder trazer o teu Windows para a versão mais recente, então nesse período, sim, tecnicamente, o teu Windows ele fica ali sem várias proteções, melhor dizendo, né? Sem várias proteções, entendeu? Mas isso quer dizer que você, usuário doméstico, você está correndo perigo com isso? O risco é mínimo, até porque o ambiente de instalação do Windows para um usuário doméstico é diferente de uma empresa. Só para que vocês entendam, o usuário doméstico ele faz a instalação e automaticamente ele deixa seguir ali. Então, o próprio processo de instalação do Windows já vai começar a fazer as atualizações e vai corrigindo ali as vulnerabilidades e vai protegendo o sistema. Vocês entenderam? Agora, em empresas têm os gestores de TI. Né? Por exemplo, a empresa muitas vezes ela utiliza outros métodos de atualização sem ser o Windows Update. Então, o que acontece? Muitas vezes a programação que eles fazem é para poder, certo tipo de atualização sim, outros não, e isso pode gerar brechas sim no sistema se aquelas atualizações não forem feitas. Então, para o ambiente corporativo, para a empresa, essa atitude da Microsoft é muito válida, porque ela proporciona que essa empresa, o gestor de TI, obviamente, ele venha fazer o procedimento. Eu já vou até mostrar para vocês o procedimento, porque também tem uma nota no site oficial da Microsoft sobre isso. Ele vem fazer o procedimento para quê? Para que essa ISO já esteja totalmente atualizada na hora que for ser implementada a instalação. Tá? Então é mais ou menos isso que eles explicaram aqui no site, na matéria aqui, tá? Desse site. É mais ou menos isso que eles explicaram. E a matéria, o artigo oficial está aqui no site da Microsoft, aqui, atualização do Microsoft Defender
para imagens de instalação do sistema operacional Windows, para que quando você vá implementar a instalação, ele já esteja já com todas as correções presentes ali, para não gerar esse período, né, que a máquina, por mais que seja curto para o usuário doméstico, a máquina fica ali sem algumas correções. Volto a repetir, para o usuário doméstico o risco é praticamente zero, né? Porque, enfim, os cybercriminosos, o foco maior deles são empresas. Empresas geralmente têm muitos arquivos, documentação, aquela coisa toda. Então, o grande alvo do cybercriminoso são as empresas, nesse quesito aqui. Bom, mas a Microsoft, ela explica aqui, né, mais ou menos o que eu falei para vocês. Obviamente, tá, pessoal, que você veja aqui, ó, servidor, né, Windows Server aqui, ó, 2016, 2019, 2022, Windows 10 edições Enterprise e Pro e Home. Então, as versões domésticas também pode ser feito, mas não quer dizer que se você não fizer, meu computador vai ser invadido e tudo mais. Não, não, porque é pouco tempo, né? Uma instalação do Windows aí, dependendo da tua máquina, leva em torno, completo, tá? Entre 20 e 30 minutos no máximo. Então é um período muito curto e automaticamente você instala e ele já vai fazendo a atualização ali para você. Diferentemente das empresas, que muitas vezes tem máquinas que não estão nem ligadas à rede e ela acaba não tendo as atualizações. Então a máquina ela fica ali, né? Ela fica sem as correções, porque o Windows Update não entrou em ação para poder fazer as atualizações, para trazer aquela máquina para a versão mais recente. É um outro paranauê, né? Como o pessoal diz aí. Entendeu? Agora, aí se você me perguntar, Leonardo, mas não seria mais prático a Microsoft colocar, quer ver, pessoal, aqui, ó, no site dela? Deixa eu botar aqui, ó, baixar o Windows 11. Aqui, ó. Vou clicar aqui no baixar o Windows 11. Aqui é o site oficial da Microsoft. Tá vendo? Aí, de repente, você está se perguntando, Leonardo, não seria mais prático a própria Microsoft já atualizar essa ISO? Seria, mas eles não fazem. Né? Se você me perguntar o porquê, vai saber. Eles mesmos nunca deram uma informação por que eles não fazem essa atualização. Seria mais prático? Evitaria problema? Evitaria. Até porque, o que acontece aqui? Ó? Se você descer aqui a página oficial da Microsoft, você vai se deparar aqui com o procedimento, aqui, ó, como aplicar essa atualização, diretamente no Defender Update. Então aqui tem todo o procedimento. O usuário doméstico vai saber fazer isso aqui? Não. Entendeu? É isso que é o que, assim, seria o complicado. Mas presta atenção numa coisa. A Microsoft, né, por que ela colocou isso aqui? E eu falo para você que foi visando mais o ambiente empresarial, porque a empresa tem uma rede de computadores, vários computadores, e toda empresa que tem uma rede de computadores tem um gestor de TI, o cara manja. Então, ele vai fazer isso aqui. Porque para a empresa, como eu falei para vocês, é mais interessante, sim, a ISO está totalmente já atualizada, para que quando venha implementar a instalação, não tenha períodos ali que fica sem determinadas correções. Você entendeu? Agora, nós, consumidores normais, domésticos, né? Usuário final, precisa se preocupar com isso aqui? Não. Se fosse uma coisa realmente grave, a própria Microsoft ela ia dar um jeito e de repente até colocaria já as ISOs atualizadas aqui, a ISO, né, com todas as atualizações mais recentes e tudo mais. Entendeu? Então, se ela não fez, a Microsoft ela preza muito por segurança, apesar de algumas pessoas falarem ao contrário. Mas a Microsoft ela preza por segurança. Então, se isso aqui fosse um fator assim determinante para uma máquina ser infectada para usuário doméstico, ela iria facilitar e ela mesma já iria implementar aqui. Ela não ia liberar aqui um tutorial achando que qualquer pessoa, um usuário leigo, que geralmente o usuário doméstico, a maior parte das pessoas não são avançadas, iria saber fazer isso aqui, tá? Então, fora de cogitação. E você deve esquentar a cabeça com isso? No meu ponto de vista, não. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês,
é importante a gente citar uma coisa aqui, que é muito importante. Eu falei da questão das empresas, né? A empresa, geralmente, ela utiliza de ferramentas como, por exemplo, o Windows Server Update, tá? WSUS. Então, tem empresas que utilizam desses procedimentos, né? Ou o Microsoft Endpoint Manager também é utilizado e não faz diretamente no Windows Update. Então, isso pode ter um atraso. Aí tem maior perigo, porque ambiente empresarial, além de ser o foco dos cybercriminosos, são vários computadores, várias coisas ali, documentação, notas fiscais, muitas vezes, enfim, coisas importantes. Então, não pode nem pensar em uma máquina ou uma rede de computadores, no caso, serem infectados, por exemplo, pelo malware chamado ransomware, entendeu? Então, isso aqui é muito importante frisar para vocês. Agora, uma outra coisa importante também frisar para vocês é que, Leonardo, você orienta a gente não baixar ISO atualizada de site de terceiros. Sim, eu oriento. Oriento por quê? Porque quando a pessoa ela vai baixar uma ISO em um determinado site, ela tem que saber se aquele site ali é confiável. Eu já falei para vocês aqui, por exemplo, o site UpDup, né, que é um dos mais famosos aí. Ele é da Microsoft? Não. Ele é um site de terceiro. A ISOs que você baixa lá são confiáveis? Até que prove o contrário, sim, são confiáveis, porque não tem reclamação de pessoal reclamando que baixou a ISO lá e estava modificada, né? Tinha coisas acrescentadas ali dentro e trouxe vírus para a máquina da pessoa. Então, é confiável, entendeu? Agora, para você baixar a ISO, você não consegue baixar a ISO direto lá. Você tem que fazer todo o procedimento para poder fazer a compilação. Tem que ter uma máquina boa, né? Porque para demorar menos, e mesmo assim demora pra caramba. Então é todo mundo que vai fazer isso? Não é. Aí as pessoas vão aonde? As pessoas vão em outros lugares que, de repente, a pessoa colocou alguma coisa dentro da ISO, entendeu? Agora, se a pessoa que disponibiliza a ISO atualizada, ela se dói com o que eu estou falando, é porque a carapuça está servindo. Porque se eu disponibilizo ISOs atualizadas, mais recentes, quer ver um exemplo? Nós temos lá no grupo um membro do canal BPV chamado Leandro, que inclusive ele tem até um canal no YouTube que é o Log TI. Ele vira e mexe lá no grupo, ele disponibiliza lá as ISOs mais atualizadas das versões do Windows, lá para o pessoal. E o pessoal baixa por quê? Porque conhece o Leandro e sabe que é uma pessoa idônea e não vai fazer picaretagem, entendeu? Toda vez que eu faço vídeo falando, baixe somente do site oficial, porque a recomendação é essa, né? Ou se você for baixar em qualquer outro lugar, você certifique-se que você confia naquele site, que é um site idôneo, para você não ter problema. Porque o risco, pessoal, de ISOs modificadas contendo vírus existe e é grande. E quando eu falo aqui, eu não cito A, B ou senhor ninguém. Eu penso assim, se eu disponibilizo ISOs atualizadas e eu simplesmente peguei lá do UpDup, enfim, não importa de onde eu peguei, compilei aquelas ISOs com todas as atualizações e tudo mais e não fiz nada, não modifiquei a ISO, não fiz nada. Eu vou me doer porque as pessoas estão falando para o pessoal ter cuidado? Não, eu tenho que informar que a pessoa tem que ter cuidado sim. Porque como existe o Zezinho que não modifica nada na ISO e a pessoa vai baixar e não vai ter problema nenhum, existe muitas vezes também o Joãozinho que modificou lá para poder prejudicar as pessoas. Então a minha obrigação como canal sério, o meu canal, já falei para vocês, que é voltado para tecnologia, para o Windows e também para a área de segurança. Então o meu canal como um canal sério, a minha responsabilidade é sim avisar vocês. Agora, se A, B ou C está se doendo, por que está se doendo? A carapuça está servindo? Se você não está fazendo nada demais, por que você está se doendo? Porque quando eu falo aqui, eu falo de quem faz o errado. Você está fazendo errado? Ah, não estou fazendo errado. Então não estou falando com você. É simples assim.
Só estou falando isso aqui, pessoal, para poder esclarecer, porque uns e outros ficam falando besteiras aí e tentando denigrir a minha imagem como se eu pegasse... Ah, tá vendo? Ó, a ISO da Microsoft desatualizada lá pode ter problema. É isso, é aquilo, é A, é B. Situações diferentes. É como eu já falei, tem que ler e entender o que está escrito. E para qual público o procedimento está sendo indicado. O usuário doméstico pode fazer? Também pode, está liberado para o usuário doméstico também fazer. Tem necessidade de fazer isso? Não tem necessidade. Se você fizer um apanhado na internet toda, uma pesquisa aí, até mesmo na questão das empresas, porque a Microsoft trouxe isso recente. Aí quanto tempo que tem aí atualização, o pessoal baixa a ISO lá do site da Microsoft, desatualizada, veja se tem casos aí de máquinas infectadas. Não tem, porque o risco é mínimo, mas existe. E a Microsoft, como ela tem se voltado bastante para a área da segurança, ela está implementando isso aqui. Pode ser que futuramente ela resolva atualizar? Pode ser. Deveria fazer? Deveria. Eu concordo com essa visão, entende? Eu não discordo, não. Com certeza, você pegando, fazendo a instalação na tua máquina, tá? Com uma ISO atualizada, a instalação ela vai ser muito mais rápida, porque não vai ter lá a cacetada de atualização para poder baixar durante a instalação. Eu entendo isso. Agora, é aquilo que eu falo aqui, você pode até procurar ISOs atualizadas, mas saiba de quem você está baixando. Se você sabe, você confia na pessoa, a pessoa é idônea e tal, tem problema? Não tem problema. A ISO não é oficial? A ISO é oficial. O problema é que até as ISOs que são... Porque todas as ISOs são oficiais, que é a Microsoft que criou. O problema são pessoas maldosas que pegam essas imagens ISOs, modificam essas imagens, colocam um vírus ali dentro para poder justamente prejudicar as pessoas. É sobre isso que eu chamo a atenção das pessoas. Eu oriento as pessoas. Não estou aqui determinando nada para ninguém fazer. Eu só estou orientando. Entendeu? Porque o número de pessoas que são infectadas, a máquina da pessoa é infectada por questão de ISOs modificadas, não está no gibi. É toda ISO modificada que vai prejudicar a pessoa? Não. Tem pessoas que às vezes modificam a ISO e não faz nada ali. Ela tira alguns recursos, aquela coisa toda, não vai afetar em nada. Não colocou vírus, não colocou nada. Mas a pessoa vem com letreiro na testa, você sabe o que a pessoa fez ali dentro? Por isso, então, que a recomendação de segurança é baixar do site oficial. Agora eu não posso orientar que existe o perigo, e o perigo existe. Existem ISOs modificadas que, sim, acabam infectando a máquina das pessoas. Isso é um fato. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se você não assistiu a live de ontem, tá aqui, ó. Tratamos aí sobre o Windows 12, ele vai ser lançado? O que você acha? Você sabia que a Microsoft, agora no evento recente, Microsoft Build 2025, você sabia que a Microsoft ela implementou um protocolo de código aberto, onde agentes de inteligência artificial vão poder tomar decisões dentro do computador da pessoa? Ih, Leonardo, que é? Mas entenda melhor, tá? Está em teste ainda, mas veja a live se você não assistiu, assista a live, tá aqui, ó. Eu vou deixar aqui, assista essa live para você entender direitinho. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.